Quando você quiser que um objeto apareça, aí você não pode utilizar um efeito de trajetória, tá? Vocês vão ver que eu tenho outros efeitos, como eu falei para vocês, além dos efeitos de trajetória, eu tenho o efeito de entrada, o efeito de ênfase e o efeito de saída, tá? Então, regra número 1, toda vez que você quiser que um objeto apareça, você obrigatoriamente deve usar qualquer efeito de entrada, ok? Então, vamos lá. Vocês viram que eu coloquei animações aqui em imagens, tá? Porém, vocês também podem utilizar animações em texto, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou me inserir aqui uma caixa de texto, tá? Fazer uma brincadeira aqui. Só em maiúsculo aqui. Minúsculo. Ok? Vou só aumentar aqui, só para que vocês vejam melhor a animação, tá? Aqui eu só vou alterar o formato dessa letra. Tem umas letras aqui que eu acho mais legal. Que parecia do Illustrator, mas eu vou botar essa aqui que eu acho legal também, tá? Então, olha só. Coloquei um objeto que é um texto, tá? Observem. Vou executar e vocês vão ver que esse texto ele já vai aparecer, ó. Ok? Observaram que quando eu executo o emoji de apresentação, todos os objetos aparecem, tá? Então, ó, o que é que eu quero fazer? Eu quero que esse objeto apareça um tempo depois e o tempo que eu defini, tá? Então, como eu falei para vocês, para que um objeto apareça, vocês devem inserir efeitos de entrada, tá? Perdão, animações de entrada. Então, vou clicar aqui, ó, adicionar animações, mais trajetórias, né, mais efeitos de entrada, ó. O interessante aqui é que vocês vão clicando e vocês vão vendo, ó, os efeitos, ó, tá? O que eles fazem, tá? Lembre-se, todos os efeitos de entrada são verdes, tá? Eu vou escolher aqui esse efeito zoom, tá? Observem que agora esse efeito, quando eu inseri, ele veio aqui para baixo, ó, tá? E eu vou pedir para que ele inicie após o anterior. Ou seja, depois do último objeto executar, eu quero que ele apareça, ou seja, o último objeto é esse daqui, tá? É o rapazinho caminhando, ok? Então, ó, observem agora, ó, vou dar um... Então, vocês vão ver que quando o rapazinho sair da tela, que acabar o efeito do rapazinho caminhando com o peixe, vai aparecer o texto. Ó, viu? Ok? Bem, eu coloquei aqui uma animação de entrada. Eu posso colocar mais animações em um único objeto? Pode. Você pode colocar várias animações de entrada,
Animações de entradas, animações de ênfase, animações de saída, tudo no mesmo objeto, tá? Então, nesse daqui, ó, eu vou deixar essa animação de entrada e agora, ó, eu vou colocar uma animação de ênfase. ênfase é para dar um destaque àquele objeto. Lembre-se que se vocês colocarem uma animação de ênfase, o objeto não vai aparecer, ele já vai estar lá quando você apertar o F5 com o modo de apresentação, tá? Como eu coloquei uma animação de entrada, ele primeiro vai aparecer e depois ele vai executar a animação de ênfase, ok? Então, ó, vou selecionar o objeto, venho aqui, venho adicionar animação e vou escolher essa animação aqui que é cor da fonte, que eu acho bem legal, tá? Então, ó, clico aqui, ó, e agora eu tenho aqui a animação cor da fonte, tá? Aqui eu vou alterar essa animação, ok? Primeiro, eu vou pedir para que ela, vou lá em opções de efeito, tá? Aqui em opções de efeito, ó, eu vou clicar aqui para ela aparecer essa opção mais colorida ainda, ó. Se eu vier aqui e escolher, digamos, um vermelho, ó, além daquelas cores que tem ali, ó, ela vai me dar também a opção do vermelho, ó, tá? Então, vai ficar, para ficar bem colorido, tá? Aqui embaixo, onde tem animar texto, tudo de uma vez, eu vou escolher aqui ao lado a opção de por letra. Eu quero que ele anime por letra e não todo o texto de uma vez. E aqui, ó, a porcentagem de demora entre as letras, tá? Eu vou colocar aqui 15, ok? Então, ó, aqui eu alterei aqui, que são as cores que eu quero que a letra mude, tá? Aqui eu pedi para animar o texto por letra e aqui eu coloquei 15%, né, de demora entre as letras. E agora eu vou vir aqui em intervalo, vou pedir também para ele iniciar após o anterior, certo? Ou seja, depois que aparece o by Fábio Lima, ele vai executar essa animação de ênfase, tá? E aqui, ó, eu vou pedir para ela repetir até o fim do slide. Eu quero que ele fique repetindo essa animação, tá? Então vamos ver agora como é que fica. Ó, estão vendo ali, ó, como é que ela vai ficar, ó? Ela vai mudando as letras, ó. Vamos colocar agora para a apresentação para executar. Ok? Então vocês estão vendo que ela fica repetindo a troca de cores, tá? Eu pedi para que a animação de ênfase fosse repetida até o próximo slide, ok? Bem, se eu quisesse que ela repetisse, né, essa troca de cores por um determinado tempo e depois desaparecesse, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui de novo nesse objeto. Ó, eu já adicionei nesse mesmo objeto uma animação de entrada, uma animação de ênfase e agora eu vou inserir uma animação de saída. Eu vou pedir para ele desaparecer, tá? Então aqui, ó, eu vou pedir para ele repetir aqui, ó, em vez de ser até o fim do slide,
tá? Eu vou pedir para ele repetir 3 vezes, tá? Ele troque de cor 3 vezes e vou pedir que esse cara aqui, ó, que ele desapareça após o anterior, ou seja, depois que ele repetir as 3 vezes, eu quero que ele desapareça. Então agora, ó, vamos executar. Deixa eu só dar uma rapidez um pouquinho melhor aqui nesse barco, que está demorando muito. Vou colocar aqui 15. Tá? Então vamos lá. Ó, repetiu 2, mais uma, e ele vai desaparecer. Desapareceu. Ok, pessoal? Então, como eu falei para vocês, essa é uma animação, tá? Onde vocês vão dar movimentos para as GIFs, né? Que as GIFs já têm o seu próprio movimento e você vai inserir uma animação em cima desse movimento, ok? O próximo vídeo nós vamos utilizar imagens que não são GIFs, porém nós vamos dar movimentos a essa imagem,